Deus deu ao homem coragem, a coragem dá Deus ao homem. E é assim que nós começamos esse vídeo sobre o cavaleiro preso na armadura. É um livro curtíssimo, mas que é muito rico. Ele traz muitas reflexões de uma forma sutil, mas ao mesmo tempo escancarada. Então nós conseguimos, através desse livro, contemplar a nossa própria vida e entender aquilo que nós podemos melhorar e aquilo que nos prende a nós mesmos. Esse livro é um livro curto, de 60 páginas, você consegue ler em um dia. Você consegue também ouvir esse livro, ele tem disponível aqui no YouTube, já vi. Então você consegue ouvir enquanto você faz uma viagem ou enquanto você trabalha. Mas eu recomendo fortemente que você leia com atenção, porque se você ler realmente degustando esse livro, ele vai trazer uma grande riqueza para você. E eu comecei a ler esse livro em 2022 por recomendação da minha psicóloga. Foi a primeira vez que eu li, que tive contato com esse livro, e achei realmente enriquecedor. Não consegui terminar, apesar de ser um livro muito curto, como eu estava parando para ler e para degustar, eu não terminei de ler. E vim terminar de ler agora, nesse ano, porque entrei numa baita de uma ressaca literária, porque vou comentar com vocês, inclusive, sobre essa ressaca no futuro. E pensei, qual livro vai me tirar dessa ressaca? Qual livro que pode me ajudar nesse caminho maravilhoso de sair da ressaca literária? E foi ele o escolhido, porque era um livro curto e um livro com uma história muito envolvente, muito cativante, e que eu queria saber o final, eu queria saber o que ia acontecer, porque já conhecia um pouco da história. Então retomei novamente esse livro. A história se trata de um cavaleiro e é muito interessante porque nós não temos o nome desse cavaleiro. Nós podemos até nos perguntar, como acontece no livro, né, de o cavaleiro perguntar o nome das coisas e as coisas falarem, o meu nome, um exemplo, né? Ele pergunta o nome do esquilo e o esquilo fala, meu nome é esquilo. Ele pergunta por quê? E o esquilo responde, por que não? Então o cavaleiro não tem nome, o nome do cavaleiro é cavaleiro. E isso, inclusive, é muito interessante porque nós já conseguimos aí nos colocar no lugar do cavaleiro. Então nós conseguimos aí já falar, esse cavaleiro pode ser eu, talvez, né, uma possibilidade. E o que acontece? Esse cavaleiro, ele quer provar para todo mundo que ele é gentil, bondoso, generoso, e ele faz isso através de atos, né, esses atos bravos de salvar donzelas, de matar dragões, e para isso ele precisa estar protegido, precisa estar pronto na sua armadura. E ele fica tão pronto para fazer essas ações de braveza que ele se prende na sua armadura. Ele tenta tirar a armadura em um momento e não consegue. E aí ele procura ajuda, fala, preciso tirar essa armadura, alguém me ajuda, ninguém consegue tirar a armadura. E aí dizem para ele que existe um mago que vai poder ajudar a tirar essa armadura. Ele vai atrás do mago e esse mago fala que ele vai ter que trilhar o caminho da verdade. E nesse caminho ele vai se deparar com 3 castelos. Com o castelo do silêncio, com o castelo do conhecimento e o castelo, deixa eu confirmar aqui, que é 2 coisas esse último castelo, da vontade e da ousadia. Então ele tem que passar por esses 3 castelos e em cada castelo ele vai ter uma lição. Vou dar aqui, né, alguns spoilers já do que vai acontecendo em cada castelo. Ele vai perdendo uma parte da sua armadura. Então, a partir desse conhecimento que ele tem em cada castelo, a armadura dele vai sendo quebrada. E é muito interessante porque a armadura dele é quebrada através das lágrimas. Então ele chora e as lágrimas enferrujam a armadura e assim ela vai se soltando. E é muito interessante porque tem uma parte do livro que ele chora, mas ele chora com autopiedade. E eu não lembro se é o mago, alguém fala, o esquilo, o mago, enfim, alguém fala que não são as lágrimas de autopiedade que desmancham a armadura, né? Essas lágrimas não servem de nada. Então é muito interessante porque apesar de ser um livro que vai trilhar o caminho do autoconhecimento, não é um livro de autoconhecimento que fica fechado em si, que te coloca como centro do universo e te coloca também num lugar de vitimismo, né? Mas muito real, muito concreto. Então a gente vai ter
também essa delicadeza do autor. E é muito simples a gente se identificar com esse livro, porque, como eu disse, ele é escancarado, algumas coisas a gente consegue perceber. Então, por exemplo, nós estamos presos na nossa armadura, como nós conseguimos romper a nossa armadura? Através do autoconhecimento, através do caminho da verdade. E como nós vamos fazer isso? Através do silêncio, através do conhecimento, né? Então, a gente consegue fazer essas comparações muito facilmente. Acho que a grande mensagem desse livro é que a nossa transformação ela deve ser profunda, mas sem perder o outro de vista, tendo em vista também que nós estamos aqui sempre para servir. Eu acho que isso é algo muito visível em todos os castelos. Ele se encontra com o próximo, então tem também esse movimento do sair de si e ir ao encontro do outro, que eu acho que é essencial também nesse processo de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, porque nós não somos alecrins dourados, né? Nós estamos aqui no mundo com outras pessoas. E tem uma parte muito bonita no final, que o autor traz aquilo que aconteceu com ele, e eu acho que esse é o ápice de todo o livro. Naquele instante, aceitou plena responsabilidade por sua vida, pela influência que as pessoas tiveram sobre ela e pelos acontecimentos que a tinham modelado. Daquele momento em diante, não mais culparia ninguém ou qualquer coisa fora dele por seus erros e infortúnios. O reconhecimento de que ele era a causa, não o efeito, lhe deu um novo sentimento de poder. Agora não tinha mais medo. Então, ele toma essa plena consciência de si, de que ele é o responsável por sua vida, não os outros. Então, isso de colocar muito a culpa no outro, né? Nossa, eu tô mal, mas é porque a outra pessoa me traumatizou, né? E ficar sempre colocando a culpa no outro, é porque o outro é muito chato, é porque a outra pessoa tá acabando com a minha vida. Não, ele realmente toma a consciência pelos seus próprios atos e entende que ele é responsável pela sua própria vida. E mais do que isso, ele entende também que ele não precisa aparentar ser bom, generoso, atencioso. Ele precisa ser. Tá tudo bem não aparentar ser essas coisas e ser essas coisas. O que é uma coisa muito delicada, inclusive para mim, porque eu sou uma consultora de imagem. Então eu sempre estou relacionando ser ao parecer. Mas, quando a gente para pensar, no final, no fundo, a única coisa que importa é ser, não é? E ele entende isso. Então é um livro que eu recomendo, se vocês puderem ler. É um livro que eu acredito que pode ajudar aí a sair de uma ressaca literária, primeiramente, mas que traz um enriquecimento muito grande de autoconhecimento. Então esse é o livro de hoje. Eu espero conseguir gravar mais para vocês sobre os meus livros, sobre as coisas que têm acontecido, sobre as novidades também. E em breve, acredito que vai sair o nosso vídeo sobre ressaca literária e como sair dela, se é que a gente pode trazer uma fórmula mágica para isso. Muito obrigada pela atenção. Se esse vídeo foi útil para você, não se esquece de curtir e de se inscrever para mais vídeos. Um beijo, tchau, tchau!